Vamos falar sobre um tema polêmico: religião. Religião salva? É bom ser religioso? Toda religião é de Cristo? Leva a Deus? Você sabe o que é religião? Muita gente fala, religião para cá, religião para lá, religião não salva, essa religião é melhor que a outra. Mas, na verdade, o que a Bíblia diz sobre religião? O que é religião, hein? A Bíblia diz que a religião pode ser boa. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Em Tiago 1, verso 27, temos uma ideia: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Só a religião firmada na Bíblia é boa e fiel, mas tome cuidado com as enganadoras, aquelas que dizem que estão na Bíblia e não estão. Tem idolatria, adoração a outros que não ao Deus verdadeiro, a Jesus Cristo. No entanto, não são as práticas religiosas que salvam a pessoa, mas sim a graça de Deus que atua pela fé. Em Romanos 3, 27 e 28, a palavra nos diz: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. E a religião? O que é religião? Muita gente fala, mas muita gente não sabe. Religião pode ser resumida como fé em ação. Quem tem uma religião acredita em algum tipo de força sobrenatural. Deus, o Deus verdadeiro, o mundo dos mortos, os espíritos, aquelas coisas todas, as balelas todas, que deve ser adorado por eles. Religião inclui as formas e os rituais de adoração, a doutrina e preceitos éticos. É também a forma como essa crença se manifesta no dia a dia da pessoa. É um modo de vida. De acordo com essa definição, a Bíblia traça os fundamentos de uma religião. Ela diz que há um Deus Todo-Poderoso que criou tudo para a sua glória e que devemos adorá-lo. Salmo 148, verso 5 nos diz: louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Também diz o tipo de adoração que Deus se agrada e a forma como a pessoa deve viver a sua vida. Está em Miqueias 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A Bíblia não ensina só a ter fé, claro que não. A Bíblia também não ensina só a viver de maneira correta. Ensina a ter fé e a viver de maneira correta, em conformidade com a fé. Se não, vejamos, Tiago 2, versos 22. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Isso é religião. Percebeu? A religião é má? Pode fazer mal? Não, se estiver de acordo com a Bíblia. Atenção! As religiões que não estiverem de acordo com a Bíblia devem ser rejeitadas. Tem umas que dizem que seguem a Bíblia, mas tem ritos, tem várias adorações que não são o Deus vivo. Atenção! Religião não é cumprir as regras, ir à igreja, ser batizado, ler a Bíblia, blá, 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 blá. Isso se chama legalismo e era o problema dos fariseus na Bíblia. Também não é achar-se superior e apontar o dedo aos pecadores, que não são tão bons como você, como você é bom. Isso é hipocrisia, outro problema dos fariseus. Cumprir as regras faz parte, mas tem de ser com atitude correta, em fé e por amor aos mandamentos. Se realmente seguimos Jesus, então nossa religião mostrará na forma como tratamos e cuidamos dos outros e na nossa integridade. Em Tiago 1, 27, a palavra diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Timóteo 5,4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Mas há tantas religiões ditas cristãs, como escolher qual é a certa? Olha,
A Bíblia diz que devemos congregar com outros irmãos em adoração a Deus. Para crescermos, nos ajudarmos e nos motivarmos. Para isso, é preciso encontrar uma igreja. Com tantas denominações, é difícil distinguir o que é bom e o que é mal. Se a igreja está em conformidade com a Bíblia, ensinará que Deus é todo-poderoso e criou o mundo. Ele nos criou para o seu louvor. Salmo 148, verso 5 diz: Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Todo homem está em pecado e separado de Deus. A consequência é a morte física e ir para o inferno. E o inferno existe mesmo, não é historinha não. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É a palavra. Já em Romanos 6, 23, a palavra nos diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Deus nos ama. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados na cruz. No terceiro dia, ele ressuscitou. Cristo está vivo e voltará. Está sentado à direita de Deus Pai. Em Atos dos Apóstolos 2, versos 22 a 24, a palavra diz: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, o pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Jesus veio como um homem totalmente homem, mas ao mesmo tempo era totalmente Deus. Se não vejamos a palavra em 2 João 1, verso 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Em João 2, verso 22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Quem é salvo recebe o Espírito Santo, que ajudará a viver uma nova vida livre do pecado. A palavra em Atos dos Apóstolos 2, versos 38. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Um dia, Jesus voltará para buscar os salvos e levá-los para morar no céu com ele. Também haverá um julgamento e os ímpios serão destruídos junto com o inimigo. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 tem esta palavra: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Oh, glória! Esse dia vai chegar. Em Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Atenção, hein? Há várias igrejas, várias religiões que pregam vários princípios e algumas pregam esses princípios. Dentro delas, denominações diferentes têm opiniões diferentes sobre os assuntos. Normalmente se tem esses princípios fundamentais que são doutrinas, mas temos que analisar cuidadosamente. É sempre importante analisar tudo à luz da Bíblia e pedir a sabedoria de Deus, do Espírito Santo, para distinguir o certo e o errado. Em 1 Tessalonicenses 5, versos 21, a palavra nos diz: Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E para arrematar, 1 João 4, verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Portanto, muito cuidado. Muito cuidado com as religiões que dizem que são de Cristo, mas não pregam o Cristo vivo. Você tem que ver o Cristo na vida da pessoa que pratica determinada religião. A religião que tem Deus nela
não tem muita conversa que não seja o próprio Deus. É baseada na Bíblia. Portanto, tome muito cuidado para você não estar sendo enganado por vários anticristos, por vários lobos em pele de cordeiro, que só querem, na verdade, vender a Cristo descaradamente e pegar o seu dinheiro. E só querem, na verdade, te ensinar a doutrina errada e te levar rumo ao caminho do inferno. Mas o caminho do inferno mesmo, porque ele existe. Que a paz que excede a toda a compreensão humana esteja no seu coração. Que o amor de Cristo esteja com você. Que o Espírito Santo de Deus esteja levando essa palavra e fazendo aquele efeito tremendo na sua vida. Que a paz que excede a toda a compreensão humana esteja viva em você. Paz, muita paz.